Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título A Lei, a Carne e o Espírito. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será a lei ilustrada na analogia do casamento. Em segundo lugar, vamos falar sobre Adão ilustrado na analogia da solidariedade da raça. E em terceiro lugar, vamos estudar sobre o cristão ilustrado na analogia entre carne e espírito. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A lei ilustrada na analogia do casamento. Contexto doutrinário da salvação na Igreja de Roma. A Igreja de Roma era basicamente formada por judeus convertidos ao cristianismo e por gentios, não judeus. Considerando que os judeus viam na observância da lei mosaica a plena suficiência para sobrepujar o pecado e alcançar a justificação diante de Deus pelo mérito próprio de cumprir a lei com todos os seus preceitos na íntegra. Assim, os judeus propagavam na Igreja de Roma que, além da fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, os cristãos deveriam cumprir os cerimoniais e rituais da lei, com destaque para a circuncisão, como valores agregados para a salvação, caracterizando o domínio permanente dos preceitos da lei sobre eles, fortalecendo então o legalismo. Face a esta distorção doutrinária para a salvação, o apóstolo Paulo expõe no capítulo 7 da Epístola aos Romanos a ineficácia da lei para a salvação e sua relação com o pecado, bem como a incessante luta entre as concupiscências carnais e a vida espiritual. Inicialmente, o apóstolo Paulo ele faz uma incisiva indagação à Igreja de Roma, especialmente para os que conhecem a lei, no que concerne se esta lei possui domínio permanente sobre o homem por toda a vida. Romanos, capítulo de número 7, carta aos Romanos, capítulo de número 7, versículo 1 diz: Porventura, ignorais, pois fala os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? A morte física, ela cancela o matrimônio. Para responder a esta questão, o apóstolo Paulo recorre a uma analogia com os laços matrimoniais e diz que quando o homem se une à sua mulher no casamento, para se tornarem uma só pessoa até que a morte os separe, este contrato é indissolúvel, exceto quando um dos cônjuges morre fisicamente e, nesta condição, o cônjuge remanescente ou vivo pode casar novamente sem que haja a consecução do adultério. Romanos, capítulo 7, versículos 2 e 3 diz: Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Neste contexto doutrinário da salvação, que foi distorcida pelos judeus, nesta analogia que o apóstolo Paulo faz com relação ao matrimônio, então ele diz que
se estamos mortos ou se morremos para a lei, então nós estamos livres para casar com Cristo. Antes de Cristo vir a este mundo, os homens buscavam obter a salvação, ou seja, a justificação diante de Deus, quer dizer, ser declarado justo diante de Deus, através da obediência a códigos de leis religiosos, impossíveis de serem cumpridos. Portanto, estavam escravizados pela lei, no que tange a obedecer por obrigação. Então eles tinham aquela obrigação de obedecer os preceitos da lei, visando um benefício, isto é, estavam casados com a lei de forma obrigatória para contemplar a salvação. Esta era uma condição, casados com a lei. Com a vinda de Cristo, foi necessário o cancelamento deste contrato de casamento dos homens com a lei. E para isto, o homem ele deve morrer para a lei e assim ficar livre para abraçar uma fé eficaz para a salvação, no caso, a graça de Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Por isso, quando morremos para a lei e nos casamos com Cristo, então nós somos salvos pela graça. O apóstolo Paulo afirma que Jesus é o fim da lei, no sentido de apontar não o término em si da lei ou seu obsoletismo. Na verdade, o apóstolo Paulo menciona que a finalidade, ou seja, o objetivo da lei é apontar Cristo para o alcance da justiça de Deus e da vida eterna. O homem, ao decair pela ação do pecado, recebeu, pelas infinitas misericórdias do Senhor, o presente de ser salvo pela graça, ou seja, o favor imerecido em todas as gerações. E isso ele vai dar ênfase na carta aos Efésios, seu capítulo de número 2, versículos 1 ao 10, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Cristo, ao morrer por nós na cruz do Calvário, retirou os pecados que a nós eram imputados e os transferiu para Ele, isto é, todos os nossos pecados foram cravados na cruz de Cristo, tendo Ele assumido a nossa culpa, e com isso, mediante a fé em Jesus, nós fomos justificados, declarados justos diante de Deus.
para a salvação pela graça. A morte de Cristo foi a materialização prática de nossa morte para a lei e para o pecado, se estabelecendo a partir daí uma nova aliança através de um casamento perpétuo entre Cristo e o ser humano pecador, e isto para a consolidação da salvação do homem. Carta aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículos 6 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha heredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A lei, ela aponta o pecado. Adão e Eva receberam no Éden a lei, ordem de Deus, para não comer o fruto proibido. E pelos desejos carnais, isto é, pela fome, pelos desejos dos olhos, ou seja, viram que o fruto era atraente, e pela soberba da vida, ou seja, acreditaram que transgredindo a lei de Deus seriam igual ao Senhor em poder, entendimento e glória, caíram e morreram espiritualmente. Se afastaram da presença de Deus e transferiram para toda a humanidade este ônus. A lei identifica o pecado e acende no homem pelas suas concupiscências da carne, pelas concupiscências dos olhos e pela soberba da vida, a atraente sensação de pecar, exatamente por causa de sua proibição. Tudo que é proibido desperta no coração do homem o desejo de experimentar e de transgredir, se consumando o pecado e a morte. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O pecado é maligno e, como tal, sua prática deve ser rejeitada pelo homem, pois o pecado gera morte física e, sobretudo, espiritual, de modo que a lei de Deus expõe a malignidade do pecado. Romanos, capítulo de número 7, versículo 5, diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne,
as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Uma vida nova no Espírito. Com a morte de Cristo, morremos para a lei e imediatamente casamos com Cristo. Não por obrigação, quando estávamos casados com a lei, mas por amor ao Senhor. Vivendo agora em novidade de vida e não na velhice da letra. Romanos capítulo 7, versículo 6 diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servirmos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Passemos agora a dizer que a graça de Deus ela é superior à lei. Porém, Jesus não aboliu a lei. Ao contrário, ele cumpriu toda a lei por nós. E assim nós aguardamos a lei, não. Assim nós guardamos a lei, melhor dizendo, não para sermos salvos, mas nós guardamos, ou seja, observamos, praticamos a lei, porque já somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Passemos agora a estudar o item 2 da lição. Adão ilustrado na analogia da solidariedade e da graça. Em primeiro lugar, vamos dizer que a lei ela é santa, boa e justa. Temos a impressão que, do que nós lemos até agora, o que o apóstolo Paulo fala sobre a lei como ineficaz para a salvação, e, ao mesmo tempo, quando ele diz que o homem deve morrer para a lei, isto parece ser algo menos importante e dispensável para a vida espiritual de um ser humano. Ou seja, parece que a lei não tem importância e ela é indispensável para a vida espiritual de um ser humano. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo exalta a lei como sendo santa, porque é a voz de Deus manifestada aos homens e sabemos que Deus é santo. Em segundo lugar, quando ele diz que a lei é justa, é porque se o homem tivesse a capacidade de cumpri-la em toda a sua integralidade, viveria uma relação perfeita e harmoniosa com Deus e com os homens. E finalmente, a lei ela é boa porque foi estabelecida para o bem-estar do homem, no sentido biológico, psicológico, social e espiritual. E é o que nós podemos ler em Romanos capítulo 7, versículo 12, que diz o seguinte: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Só que a lei, nesta condição de ser santo, boa e justa, ela evidencia o pecado e a morte eterna. A lei, sendo santa, justa e boa, ela não pode ser pecado. Porém, a lei, ela evidencia o pecado, definindo-a e, ao mesmo tempo, nomeando-a didaticamente. Na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em Romanos, capítulo de número 7, versículo 7, diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. O pecado, evidenciado para o homem na lei, gera neste o desejo de transgredir esta lei. E se não existisse a lei, não existiria pecado.
E assim o homem poderia viver em plena comunhão com Deus. Porém, aprove ao Senhor manifestar ao homem uma lei que apontou o pecado, e o homem que pensava estar habilitado para viver com Deus, a partir desta lei, soube, através da lei, o que era pecado e se viu manchado pelas suas iniquidades e morreu para Deus, não tendo mais a capacidade de por si só viver em plena comunhão com o Senhor. Romanos capítulo 7, versículos 8 ao 9 diz: Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O homem, ao enxergar o pecado que se encontra grafado e evidenciado na lei, pensava que isto lhe traria vida, mas na realidade lhe trouxe foi a morte, enganando-o, pois para o homem é impossível cumprir todo ou tudo que está na lei. E assim, na verdade, o matou, a lei o matou, pois ao não cumprir a lei e não ter por mérito próprio a capacidade de não pecar, não pôde viver com e para Deus, pois Deus é santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versículos 10 ao 11 diz assim: E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. O pecado opera na carne e a vida no espírito. Como já tivemos a oportunidade de mencionar que a lei é santa, justa e boa, logo jamais pode se tornar uma fonte de morte. Mas o pecado apresentado ao homem pela lei é que operou na sua própria carne a morte e demonstrou a sua periculosidade maligna. Na carne, o pecado opera a morte, porém a lei, que é espiritual, exorta o homem a viver em espírito, se contrapondo à carne. Romanos capítulo 7, versículos 12 ao 14 diz assim: Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se com o pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Passemos agora a estudar o item 3 da lição. O cristão, ilustrado na analogia entre carne e espírito. A luta interior. A Bíblia Sagrada apresenta 2 relatos sobre a criação do homem, sendo que na primeira descrição aponta o homem com origem em Deus, possuindo os atributos morais de Deus, amor, justiça, bondade, etc. Isto é, feito à sua imagem e semelhança, sendo-lhe outorgado o domínio sobre as demais coisas criadas. Na segunda descrição da criação do homem, há uma alusão direta à origem material do homem. Isto é, o homem foi criado do pó da terra e também de sua origem imaterial, quando Deus soprou o fôlego de vida no nariz do homem, se tornando ele alma vivente, consolidando a sua parte
espiritual. Neste contexto, o homem ele foi criado com duas naturezas, quais sejam uma material, representada pelo seu corpo, e uma outra imaterial e imortal, representada pela sua alma e espírito. Esta tricotomia, corpo, alma e espírito, representa a composição material e imaterial do homem. A carne, representada pelo corpo, trava uma luta contra o espírito, sendo que a carne se inclina para a lei do pecado e o espírito se inclina para a lei de Deus. Corpo e espírito são inimigos, portanto, militam entre si de forma permanente. Leamos Romanos capítulo 7, versículos 14 ao 25, que contempla exatamente esta luta entre o corpo e o espírito. Diz assim a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Portanto, há aí uma luta permanente entre o corpo e o espírito e a alma, onde o corpo se inclina para a lei do pecado e o espírito se inclina para Deus. E esta luta é permanente. Portanto, agora nós vamos, a partir deste momento, falar sobre corpo, alma e espírito, para entendermos como esta construção em nós. Definição de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material do ser humano, formado pelos mais variados elementos químicos, advindos do pó da terra, transformados em células, ossos, carne e sangue, que proporciona um canal de comunicação com o mundo externo. A alma é uma subparte material do ser humano, que dá funcionalidade e comando sobre o corpo. O espírito é uma subparte imaterial do ser humano, que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem. Note-se que a alma e espírito, eles são diferentes. Mas quais são as funcionalidades do corpo, da alma e do espírito? Vamos começar com as funcionalidades do corpo. Como já mencionamos, o corpo é o canal de comunicação com o mundo exterior através dos 5 sentidos humanos: visão, audição, olfato, tato e paladar, que ao receber estímulos externos, enviam informações ao centro nervoso do homem, representado pelo cérebro, para então processá-los e então enviar ao corpo, ou ao corpo, o comando
de desencadeamento das ações a serem realizadas. O cristão deve sempre comparar os estímulos e suas respectivas ações com um referencial dos valores absolutos de Deus, exarados em sua palavra. Mas qual é a funcionalidade da alma? Como já mencionamos, a alma é uma das subpartes imaterial do ser humano, que dá funcionalidade e comando sobre o corpo com os seguintes elementos. Então vamos ver agora na alma. A alma ela dá este comando ao corpo. Agora, quais são os elementos que compõem a alma? Em primeiro lugar, nós temos o intelecto, que é a nossa mente. É a parte racional da alma, que promove o poder de raciocinar, de conhecer os fatos e objetos, de discernir e julgar situações, bem como tomar decisões. Estão contidos no intelecto a mente do homem, ou seja, no intelecto que nós chamamos mente, estão contidos a imaginação, que é a capacidade de planejar, a memória, que é a capacidade de reter fatos e conhecimentos e lembrá-los, e a razão propriamente dita, que é a capacidade de compreender, pensar, julgar. Então vamos lá. Nós temos a alma. Na alma nós temos um intelecto, que nós chamamos mente. Nesta mente nós temos 3 elementos base: a imaginação, a memória e a razão. A imaginação são os nossos pensamentos para planejar as ações. E é crucial que nós tenhamos o total domínio desta parte da mente, ou seja, da imaginação, determinando que tipos de pensamentos e imagens devem ser abrigadas na nossa mente, na nossa imaginação. A imaginação é uma área da mente que pode nos levar à derrota em nossas lutas cotidianas se deixarmos o seu domínio ser realizado segundo o homem natural. Se você imaginar coisas ruins para a sua vida, você se deixará ser derrotado pela sua imaginação, na sua mente. Mas a imaginação também pode nos levar à vitória em nossas lutas cotidianas, se deixarmos o seu domínio ser realizado pelo Espírito Santo. Se pensarmos em coisas de Deus, se pensarmos sempre em Deus, se pensarmos na capacidade de reagir, de resistir às tentações, de sermos espirituais, de termos a ajuda do Senhor, então na nossa imaginação nós teremos as vitórias. Mas temos também a memória. A memória é a área da mente que registra e guarda os acontecimentos, as experiências e fatos que nós vivemos, sejam bons ou maus. Para o homem natural é impossível apagar ou neutralizar uma ideia nociva da mente. E assim, ele luta na sua mente e sofre para se esquivar das lembranças adversas que deixaram cicatrizes que podem se abrir novamente se não forem neutralizadas pela graça do Senhor Jesus. Portanto, é na mente, no lugar memória, que são trazidas coisas que já passaram e que podem nos levar a uma condição também de derrotas. Nossa memória só deve ser ativada para as coisas boas e agradáveis, que possam ser usadas para a glória de Deus, enquanto as coisas más devem ser esquecidas, sem qualquer chance de reativação de sofrimento, amargura
ódio, rancor ou com espírito de vingança. E como último ponto, nós temos a razão. No intelecto, nós temos a razão. A razão é a área da mente que proporciona ao homem o pensar, julgar e a distinguir o que é falso ou verdadeiro e compreender o que é do bem ou do mal. Porém, esta condição racional é efetiva quando o homem tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo. O homem que não tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo age mal, prejudica os seus semelhantes, julga mal, até mesmo pior que os irracionais. Portanto, a primeira parte da alma que nós temos é o intelecto. E no intelecto, que nós chamamos mente, nós temos 3 elementos. No caso, a imaginação, a memória e a razão. O outro componente da alma, primeiro é o intelecto. O outro componente é os sentimentos, que nós chamamos de emoções. É a área da alma que manifesta por uma condição ou estado emocional da pessoa os sentimentos, alegria, tristeza, amor, prazer, ódio, medo, dor e etc. A nossa comunhão com Deus não pode estar consolidada nas emoções, pois elas são instáveis e não modificam o nosso ser diante do Senhor, apesar de serem válidas e bonitas. Não nos fornece uma base forte de relacionamento com Deus e com o próximo. Porque o coração é enganoso. Não devemos ser frios sem manifestar nossas emoções. Porém, nossos atos, nossa caminhada pessoal e espiritual não pode estar ancoradas inteiramente nas emoções, pois estas são inconstantes, inseguras e vulneráveis. Não podemos exagerar na importância dos sentimentos e nem deixar que sentimentos negativos comandem os nossos pensamentos. Porque um sentimento negativo ele se multiplica para os outros sentimentos negativos e assim não devemos pautá-los como elementos controladores de nossos pensamentos. Como terceiro componente da alma, nós temos a vontade. É a área da alma manifestada por um estímulo do intelecto ou do sentimento, que pressiona o corpo para uma ação, para realizar decisões, praticar ou deixar de praticar atos decididos pela alma. Deus não condiciona e nem dirige a vontade do homem, pois este é livre para fazer as suas escolhas. Precisamos equalizar nossa vontade com a vontade de Deus. E isto só é possível se obedecermos a palavra do Senhor. A vontade sempre será um instrumento da consumação ou não do pecado, dependendo do que vai presidir ou controlar esta vontade humana. Portanto, os componentes da alma são intelecto, que nós chamamos mente, sentimentos e vontade. O intelecto ou a mente, lá estão colocados, no caso, a razão, a memória e a imaginação. Portanto, vamos ver agora as batalhas espirituais entre o corpo e a alma. É no corpo e na alma o lugar onde se travam as grandes batalhas espirituais. E 3 agentes agem constantemente neste reduto espiritual. Por um lado, para matar, roubar ou destruir, e por outro lado, para dar vida e vida com abundância. O primeiro agente é o diabo, cuja missão é matar, roubar e destruir.
onde estrategicamente se utilizando de imagens, de circunstâncias e pensamentos negativos gerados no ambiente físico, busca sutilmente dominar nossa mente para o mal, distorcendo as verdades de Deus, nos levando sempre para um estado de angústia, de medo, de insegurança, de depressão, de mágoa, de ressentimentos, de rebeldia e de pecado. Segundo a gente, é o Espírito Santo, que leva a nossa mente a submeter-se ao Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que renova a nossa mente, que nos dá entendimento e nos livra das ciladas diabólicas, dos sofismas, de toda altivez e fortalezas malignas. O terceiro agente é você. É você mesmo que tem toda a autoridade sobre a sua mente e determina o que será abrigado nela, coisas boas ou ruins. Um ditado importante diz: não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que façam ninhos sobre ela. Nosso corpo e nossa alma é o grande campo de batalha espiritual, para a morte ou para a vida. Funcionalidade do espírito. Como já mencionamos, o espírito é uma das subpartes imaterial do ser humano que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem, com os seguintes elementos. Fé é a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual de vislumbrar as coisas que não são como já sendo reais ou existentes. Esta fé sobrenatural transcende a tudo que é racional, não havendo nada impossível de ser realizado por esta fé, nos permitindo crer que Deus, segundo a sua vontade, opera o sobrenatural através das nossas palavras, gestos e intenções de nosso coração, vencendo as enfermidades, as adversidades, os laços de Satanás, promovendo a salvação em Cristo, tudo para a honra e glória do Senhor. Como segundo elemento do Espírito, nós temos, além da fé, nós temos a consciência. É o elemento interior do homem, onde está gravado automaticamente a lei moral e espiritual de Deus, servindo como um regulador intuitivo de suas ações em sua vida cotidiana, não sendo modificado pelo intelecto, sentimento e vontade da alma. Concluindo a nossa aula de hoje, quando vivemos uma vida consagrada a Deus através da leitura da palavra, do jejum, da oração, do momento devocional, do louvor e da adoração, desenvolvendo sempre uma vida de intimidade com o Senhor, estamos permanentemente alimentando a nossa alma e o nosso espírito com a natureza da divindade, não dando lugar à carne e nem à maléfica ação das tentações para consumarmos o pecado. Uma bênção especial do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.